Jornal da Bandeirantes, gente, 9 horas e 41 minutos. Na sequência, Agostinho, a gente vai falar um pouco agora sobre a pandemia do coronavírus, né? Já está na linha com a gente aí o nosso entrevistado. É isso, e a pandemia é assunto obrigatório, e acho que vai ser ainda, lamentavelmente, durante muito tempo. E agora com essa novidade, assustadora até, da nova cepa da Índia, que chegou. Chegou, era inevitável e chegou mesmo a confirmação de infectados com essa nova cepa no Maranhão. Há quem diga que provavelmente não deve ser um único caso, lá foi identificado, já está constatado. E para falar um pouco sobre isso e sobre as nossas possibilidades de vencer essa pandemia, está conosco, para nossa satisfação, o pesquisador Júlio Croda, da Fiocruz. Doutor Júlio Croda, muito obrigado por atender mais uma vez o convite aqui da Rádio Bandeirantes e bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Pedro, é um prazer estar com vocês. Bom, o senhor já tinha dito que era quase inevitável, até por causa das nossas precariedades, uma terceira onda. Já dá para falar em uma terceira onda? Ela de fato já está entre nós com essa confirmação dessa nova cepa? Ou se ela não está entre nós, há alguma chance da gente evitar uma terceira onda, doutor Júlio? Não, ela já está entre nós. A gente já vê estados do Sul, alguns estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Paraná, Amapá, Amazonas, 9 estados têm um aumento expressivo de número de casos, né? A próxima etapa é aumento de número de hospitalizações e óbitos. Então, a gente já iniciou uma terceira onda, né? A gente ainda está no momento onde essa terceira onda está isolada nesses 9 estados, não é como a segunda onda que foi sincronizada pela essa nova variante. A nossa preocupação maior é com o sul-sudeste, principalmente pelo inverno. A gente sabe que circula mais vírus respiratórios e todas as atividades foram flexibilizadas. É inevitável que a gente tenha uma terceira onda, ainda mais com uma cobertura vacinal tão baixa, né, em termos de 2 doses, né, 10% da população foi vacinada com 2 doses, o que é necessário para garantir alguma proteção. Eu estava lendo aqui um levantamento feito pela Fiocruz, indicando que pela primeira vez, doutor Júlio, mais de metade das internações por Covid-19 acontecem entre pessoas não idosas. O que, por um lado, pode ser visto como algo até alentador, porque a vacina que está ainda numa fase muito inicial, mas ela já está fazendo efeito na camada mais idosa da população, esse é o lado bom, digamos assim, mas isso que o número de internados, tanto em leitos quanto em UTIs, deixa de ser majoritariamente formado por pessoas idosas, por pessoas não idosas, aliás, deixa de ser formado por pessoas idosas e passa a ser formado por pessoas não idosas, esse dado é preocupante, né, doutor Júlio? Muito preocupante, né? A gente tem uma vacina que previne óbito, previne parte das hospitalizações, mas não é 100%. E por isso que existe essa leve mudança de perfil, com uma maior frequência de pessoas jovens das unidades de terapia intensiva, mas qualquer aumento expressivo na condição que a gente vive no Brasil, onde um limite muito próximo do colapso, né? A maioria dos estados tem 80%, 85%, 90% de taxa de ocupação de leite de terapia intensiva. Então, qualquer aumento, seja nos jovens, seja nos idosos, associado apenas a maior transmissão, a maior flexibilização, a gente vai ter o colapso. E a minha preocupação maior, Agostinho, é que todos nós já estamos cansados. Os gestores vão ter muita dificuldade de implementar medidas restritivas, justamente porque levam à impopularidade. E a gente vê os gestores estaduais, municipais, sendo responsabilizados. Apenas eles são responsáveis pelo controle da pandemia. Então, vai ser muito difícil. Então, eu vejo os próximos meses com um alerta importante. A gente viveu 2 momentos difíceis e pode ainda passar por um momento pior, onde existe muita dificuldade de implantar medidas restritivas. Doutor Júlio Croda, é o Pedro Campos. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o Brasil anunciou há algum tempo o investimento em testes para testar mais a população e detectar, né,
os caminhos da Covid-19 pelo território nacional. Isso está saindo do papel, é algo importante e que poderia nos ajudar nesse momento de enfrentamento aí dessa terceira onda, como o senhor diz? Com certeza, Pedro. Ainda mais se a gente investir no que a gente chama o teste rápido de antígeno. É aquele teste que a gente faz com cotonete, só que em vez de precisar enviar a amostra para o laboratório para fazer um teste que a gente chama de RT-PCR, que precisa de uma máquina específica, esse é um teste rápido que você faz em qualquer lugar. Pode ser feito, por exemplo, na atenção primária. Atenção primária pode nos ajudar a realizar teste usando esse teste do antígeno. Ele funciona basicamente através de um cartucho, você coleta aquele cotonete do nariz, e em 15 minutos você sabe se naquele momento você tem Covid e pode estar transmitindo. Ele tem uma boa correlação com o RT-PCR, e ainda eu não sei por que os gestores municipais, estaduais e federal não investiu na ampliação dessa testagem, desse teste rápido de antígeno, não aquele de soro, que não serve muito para o controle da doença, porque você só sabe depois de 8 dias, mas nesse de antígeno, nas unidades básicas de saúde. A gente está sempre ocupando uma das piores posições de testagem. Se a gente não testa, a gente não isola, a gente não faz intervenções pontuais. Então, no momento que colapsa o sistema de saúde, nós temos que adotar medidas restritivas de forma coletiva com maior impacto econômico. Doutor Júlio, falando sobre essa cepa da Índia, que já foi localizada no Maranhão, e sabe lá Deus em quantos outros lugares ela pode estar aqui no território nacional, o que já se sabe sobre ela? Ela é mais contagiosa? Ela tem efeitos mais graves no paciente? O que a gente pode falar ou não se sabe muita coisa ainda? Não se sabe muita coisa, mas existe uma suspeita que ela seja mais transmissível, inclusive que a variante P1 e que a variante B117. Se você tem uma variante mais transmissível, isso é o pior cenário, porque o número de contágios se dá numa escala muito maior, numa escala exponencial, pior do que a gente já viveu. Ela pode apresentar algum tipo de escape de resposta imune e a gente pode ter um aumento muito repentino do número de casos, de necessidade de leitos hospitalares, de terapia intensiva e, eventualmente, de óbitos. Então, uma nova variante traz preocupação, sim, mas a gente sabe que as medidas preventivas de distanciamento, uso de máscara, evitar aglomeração, são efetivas para qualquer variante, assim como já existem indicativos na Índia que a vacina da Pfizer e a vacina da AstraZeneca, por enquanto, também são efetivas para essa nova variante. Então, não mudou o que a gente tem que fazer para controlar a pandemia, mesmo com o surgimento dessa nova variante. Evitar a transmissão através das medidas preventivas e vacinação em massa. Nós estamos conversando com o pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, né, sobre as questões mais novas da pandemia de coronavírus e das questões que estão em debate, né, porque realmente essas novas cepas elas têm trazido muitas dúvidas para os nossos ouvintes em relação a formas de tratamento, eficácia de vacina. Nós estamos sendo demandados, né, doutor Júlio, sobre essas variantes, né? O que já se sabe sobre elas, né? Elas guardam alguma semelhança? Isso é preciso de um tempo, né, para a ciência conseguir identificar todos os pontos? É um trabalho que vai estar concluído em quanto tempo aí os cientistas estimam, hein? Então, à medida que surgem novas variantes, né, essa B1.617, a gente acende um alerta, né? É uma variante que tem uma mutação no aminoácido 484, que também tem na variante P1 brasileira e na sul-africana. A variante, essa mutação é responsável por mais escape de resposta imune, ou seja, pessoas que já foram infectadas previamente têm chance de se reinfectar com maior frequência e pode ter uma perda assim, relativa em termos de efetividade da vacina. Então, assim, quanto tempo depende da velocidade da realização dos estudos, né? A gente espera ter as respostas o mais breve possível. A gente sabe que atualmente essa variante
está muito concentrada na Índia. À medida que ela se espalhe para o resto do mundo, e pode se espalhar rapidamente, a gente com certeza vai ter mais estudos, assim como a gente fez para a variante sul-africana, para a variante do Reino Unido e para a variante brasileira. Ô, Júlio, falando sobre vacinação, o senhor já chegou a citar numa das respostas que a gente tem um percentual de vacinados aqui no território nacional que é muito pequeno. É muito pequeno. Se você considerar as 2 doses, né, Pedro, são 10%, mais ou menos por aí. O governo federal anuncia números absolutos. Nossa, o Brasil é o que mais vacinou, tá lá encabeçando a lista na comparação com outros países. Mas não é por aí, né? Não é por aí. Você tem que ver o percentual. Qual o percentual da população brasileira que está imunizada? É muito pequeno. É muito pequeno, 10% mais ou menos. A falta de IFA, tanto na Fiocruz quanto aqui no Butantan. Chegaram agora novas doses, se espera que isso volte mais ou menos ao normal nos próximos dias, tanto na produção aqui em São Paulo quanto em Biomanguinhos. Mas a gente está condicionado às possibilidades do que chega ou do que não chega no território nacional. A gente não consegue vacinar 1 milhão de pessoas por dia, que foi a promessa do ministro da Saúde. Chegamos a 700 mil, acho, mais ou menos por aí. No ritmo que nós estamos, doutor Júlio Croda, a gente não vai conseguir vacinar a população toda brasileira até o final do ano, não é isso? Não, a gente está 400, 500 mil por dia. É muito pouco, né? Quantos dias a gente vai precisar para vacinar, vamos dizer, 200 milhões de pessoas, né? Então, é muito devagar, o ritmo está muito devagar da nossa vacinação. E qual a grande preocupação? Os países desenvolvidos, Reino Unido, Espanha, Itália, Estados Unidos, já estão programando a revacinação, porque a gente não tem certeza por quanto tempo a resposta imune dura e nem temos certeza se não vai surgir novas variantes que sejam necessárias uma revacinação. A gente tem que planejar agora a revacinação dos grupos prioritários. Ontem mesmo a gente divulgou um estudo mostrando que os idosos no estado de São Paulo precisam das 2 doses para ter uma efetividade, uma proteção de 42%, sendo que os acima de 80 anos têm uma efetividade apenas de 28%. A gente tem que pensar já nisso. Quando tiver vacina disponível, em que momento a gente vai iniciar a revacinação do grupo de risco. Se a gente não consegue nem terminar a vacinação do grupo prioritário rapidamente, a gente vai postergar essa revacinação tão necessária e a gente continua em outro momento, um momento onde a gente vai ter 3ª, 4ª onda, diferente dos países desenvolvidos, que estão adotando já a liberação de uso de máscara, por exemplo, Estados Unidos, para pessoas que já foram vacinadas. Doutor Júlio, tem uma discussão ética, né, sobre pessoas que estão fazendo o chamado turismo da vacina, justamente por essa ausência de vacinas que nós temos aqui no Brasil. Como que o senhor vê esse debate? É preciso, claro, cobrar, né, das autoridades, porque nós temos poucas vacinas. A CPI está ajudando nesse trabalho de esclarecimento de omissão do governo federal, o que houve em relação aí à vacina. Mas é o caso da gente entrar nessa discussão sobre esse turismo da vacina? Ele é antiético, na tua opinião? Ele, de alguma forma, introduz uma desigualdade importante no acesso, né? Então, quem tem dinheiro vai viajar, vai para países desenvolvidos, vai tomar as vacinas de RNA, enquanto a maioria da população, que é justamente a que tem maior risco de infecção, que utiliza o transporte público, que tem maior risco de óbito, porque utiliza o sistema único de saúde, onde a letalidade é maior que no privado, continua a sofrer sem falta de vacina. Então, é sim uma questão ética. Você está dando acesso às pessoas que têm mais condição e menos risco no final das contas. Então, é importante a gente refletir sobre isso, entender as nossas prioridades, entender que vacinação em massa equilibra essa desigualdade no que diz respeito ao risco de infecção e ao risco de óbito, né? Porque a gente sabe que o atendimento e a qualidade no SUS é um pouco inferior do que no sistema privado. Doutor Júlio, a gente está terminando aqui o Jornal Gente. Eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho que o senhor vai
vai poder responder. Porque o senhor é um especialista, é um técnico, mas é um cidadão brasileiro, mais do que tudo. O que o senhor achou do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, na CPI? O que passou pela sua cabeça quando o senhor ouviu tudo aquilo que ele disse que fez à frente do Ministério? É muita indignação, a gente sente bastante constrangido, porque quem trabalha na área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, auxiliares, qualquer profissional, nós sabemos, desde a academia, que a medida mais efetiva para combate a qualquer doença infecciosa é a vacina. É a medida mais custo-efetiva. Então, a hesitação na compra de vacinas, e isso é muito grave, né? A gente poderia estar salvando milhões de vidas, né? Se a gente tivesse realmente fechado os contratos anteriormente. Então, independente da questão política, né? Independente de interesses políticos que possam existir nesse debate, para mim, a falta de vacina traz impacto direto para a população. E a gente tem que agradecer, apesar de todas as dificuldades, a gente sabe que a eficácia da vacina da Coronavac é um pouco menor do que da Pfizer, por exemplo, que a gente teve a oportunidade de comprar, mas se não fosse a Coronavac, nós não teríamos 75%, 70% da população vacinada nesse momento. Então, é indignação que fica, porque a população mais pobre que está sendo prejudicada sem acesso ao imunizante, e isso é muito triste. Dr. Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço para o senhor, bom trabalho e até uma próxima, hein? Até uma próxima, Agostinho. Grande abraço. Valeu, um abraço.